Flamengo, com o Atlético Nacional da Colômbia, e aí você puxa, põe lá o pote 3, aí vamos lá, tô montando um grupo, Flamengo, Atlético Nacional e Argentinos Júniors. O Atlético pegaria um grupo pesadíssimo. Pode também tentar montar um grupo mais fraco, né? Um grupo você pegando lá, pega o Olímpia, pega o Olímpia. Você concorda? Um Colo-Colo, um Colo-Colo, passa para o pote 3. Aí pega o Strongest. Monagas da Venezuela. Então seria um grupo fácil, mas é sorteio, é muito complicado. Então, dia 27, né? É até direcionado o sorteio, né? Não pode cair, por exemplo, três brasileiros no mesmo grupo. Não pode cair três brasileiros no mesmo grupo, né? Porque tem, por exemplo, volta o pote 1 lá, Flamengo, Corinthians e Atlético. Isso não pode acontecer, né? É direcionado aí nesse sentido. Mas é isso que o Atlético queria, é a situação que o próprio Atlético se colocou quando pega e vai para a fase de pré-libertadores. Então, o Atlético vai ter que encarar esse peso aí. Sabe uma coisa? Eu acho que, pensando em Libertadores, o Atlético tinha essa preocupação desse início do campeonato, porque pegou essa fase preliminar, né? Mas pensando em Libertadores, eu acho que eu mudaria agora o time. Porque ontem eu tinha a ideia de que manter o time do jogo passado seria interessante, que seriam os dois volantes. Só que eu gostei muito do segundo tempo e gostei muito dos caras abertos. O Paulinho de um lado, o Pedrinho do outro. E eu acho que isso faz diferença crucial para a forma de jogar, especialmente quando você enfrenta um time que vai se fechar em alguns momentos. O Ale fala que mesmo com 1-0 no placar, o Atlético manteve essa ideia de jogo com os caras abertos mesmo. Eu acho que isso faz diferença. Até porque ali o Paulinho rendeu mais. Ali o Pedrinho jogou muita bola. Sim, total. E eu acho que isso faz diferença. Eu acho que o posicionamento dos caras fez com que o Atlético pudesse render mais e mostrar um futebol bem melhor do que a gente viu até agora. Então você está mudando o posicionamento do Patrick no time. Mudaria o posicionamento do Patrick no time. Mas eu jogaria só com um dos volantes. Só um, que seria o Alan. Ou o Otávio. No caso o Alan. O Alan. Gente, só uma coisa seria aqui. Seria o 4-3-3, Thiago? Eu manteria o Paulinho próximo do Hulk, tá? Só Paulinho próximo do Hulk. Porque muitos Mas aí como é que você montaria do meio para frente? Eu traria o Pedrinho pro lado do Edenilson. O Edenilson mantido? Não. Nada do Edenilson. No lugar do Edenilson. Tá. E aí, se você quiser, você troca. Mas o cara pode, jogando pela ponta, se aproximar, não? Pode, mas assim, eu posso estar totalmente equivocado, que muito dessa presença do Paulinho, uma coisa é quando você joga mais aberto, tem que percorrer. Ele esteve muito presente na área como um segundo atacante, que por um tempo ficou extinto. Mas foi no segundo tempo, com esse desenho, que saíram os gols dos dois, né? O Hulk achando o Paulinho nas costas do lateral direito e depois o Paulinho achando o Hulk lá. Isso, mas exatamente. Se abre muito, tá muito longe da posição. Não, mas a minha ideia não é nem abrir muito, é deixá-lo jogando um pouco mais aberto de fato pela esquerda, não centralizado igual o Kudê tinha feito, porque o Kudê vinha jogando com os dois muito centralizados. Tanto o Hulk quanto o... Mas ele funcionou mas também. eles se movimentam muito, cara. Funcionou, mas muito de ida lá. Eles se movimentam muito. Num espaço, quando o Hulk veio mais por dentro, o Paulinho pegou o espaço vazio e ele foi... É melhor até pro Zarate meter essa bola pros caras abertos. Eu prefiro os caras abertos. Com o Pedrinho por um lado e o Paulinho por outro. Eu vou falar aí assim, você também tá pegando o Patrick, tirando ele... Não, quem saiu do meu time foi o Edenilson. E como é o time do segundo tempo. Sair com a volta do Alan, quando ele puder, mas... Com um volante só, então? Tá, e o seu, Elton? Eu tô com a Lê nessa aí, seria um 4-3-3, né? Seria um 4-3-3. Também o Edenilson ainda não estreou, né, no Atlético. A gente ainda não viu o Edenilson, que grande parte da torcida do Atlético... Mas eu não desprezo, não. Não tô desprezando. Não tô falando que você tá desprezando, não. Mas o que eu tô vendo é que tem muita gente já dando fim à carreira da estada do Edenilson no Atlético. Estão de brincadeira. Não, mas eu acho que ele tem que... Ele tem que se movimentar. Ele tem que dar um sangue. Ele tem que dar um sangue. O Patrick se incomodou no primeiro tempo ontem. Opa, não tá dando pra jogar porque ele tem capacidade. Ontem, no primeiro tempo, trocando ideia com um colega, não vou expor o colega aqui, porque o colega estava até criticando o próprio Paulinho. Pô, o Paulinho não está dominando a bola, daqui a pouco o Paulinho deslanchou no segundo tempo. Eu falei com ele assim, cara, o Edenilson tá me parecendo um espantalho, eu já tinha até usado esse termo aqui, porque ele fica numa faixa de campo, Ale, principalmente no primeiro tempo, ele ficou numa faixa de campo meio que sem utilidade.
se movimentando pouco, sabe? Ele não arrastava a marcação, ele não pegava essa bola e ele partia para cima. Eu não vou ficar vertical, cacete. Ele não pegava essa bola, não partia para cima. Ele era só toque de lado e eu acho isso muito pouco pro Edenilson. Agora, eu não desprezo porque o encaixe vem, né? O Pedrinho fez ontem seu melhor jogo. E sabe o que é bom? É O a segunda Zarate vez que entrou... você... Ah, não, o Zarate é sacanagem. Ô, Ever, É que foi o primeiro jogo do Zarate como titular. Como titular. Ele já o jogou Zarate não muita precisa bola. provar É a nada. segunda vez que você usa essa palavra na atual temporada. Que o Pedrinho fez o melhor jogo. Já tinha acontecido em outra situação dentro do Campeonato Mineiro. E agora aconteceu na Libertadores. Ou seja, tem jogadores com margem para crescimento, para desenvolvimento. E é isso que está acontecendo, não só com o Pedrinho, mas com o Atlético do Cudê. Eu acho também que a gente também, em determinado momento, a gente cobrava de forma excessiva de ver o trabalho do Cudê funcionando. E quando a gente pega um jogo de ontem, quando tem essas mudanças e ele sai um pouquinho da zona de conforto do trabalho dele, a gente vê um desenvolvimento maior do Ô, Atlético. Eltinho, mas sabe uma coisa que eu acho que vai ter que fazer nesse elenco hoje? Alguém vai ter que ter coragem de reinventar, talvez, o Edenilson. Da forma como o Cudê está querendo colocá-lo, não está rendendo. Eu gosto do Edenilson. Talvez utilizá-lo como um volante, talvez utilizá-lo como um segundo volante, porque jogando hoje como meio-campista, com essa obrigação de tentar criar, e especialmente em alguns momentos pelo lado direito, ele não conseguiu render ainda. Agora, curioso. Não tem uma... Pode ir. Que ele jogou assim no Inter, né? Há 3 anos Sim. atrás, com o próprio Cudê. Mas não tem uma partida que eu Talvez- cite do Edenilson hoje que eu fale, cara, aqui ele jogou bem. Então não... Eu não sei o que você pensa. Não, Thiago, Eu Não, até você. ontem coloquei, depois do jogo, estava difícil estreou. pensar um jogador que tenha jogado mal, mas eu acho que eu vou pensar... É que o primeiro tempo, por isso que eu tive o cuidado de escrever isso e não direcionar para o Edenilson, porque eu achei que no primeiro tempo, e o Ale destacou aqui, o Zarate jogou bem, os demais Muito não bem. jogaram. Então por isso eu disse que era difícil você pensar um jogador no jogo que tenha jogado mal e não direcionei para o Edenilson, porque no primeiro tempo só o Zarate jogou bem. E aí no segundo tempo ele saiu, mas ele esteve na média de 9 jogadores que estavam em campo, porque o Ederson trabalhou muito pouco. Aliás, os espaços foram cedidos no primeiro tempo, os caras não aproveitaram. No segundo tempo ele saiu, o Cudê, numa leitura de jogo espetacular, reorganizou o time dentro de campo e deu no que deu. Muito obrigado pela audiência no YouTube, muito obrigado pela audiência na tela da Band, valeu demais, nosso mais profundo agradecimento pela audiência. Daqui a pouco, Thiago Fernandes, hein? Informações importantes sobre Alan. O que vai acontecer, o que pode acontecer com o Alan no Atlético? Será que esse negócio com o Palmeiras vira, não vira? Daqui a pouco a gente fala disso, porque agora eu quero falar para você que financiou um carro, uma moto, uma van, um caminhão e ainda não sabe se está pagando juros abusivos. Eu tenho um caminho para você. Você vai pegar o telefone agora e vai chamar no 25662701 ou apontar sua câmera para aquele QR Code ali. E ali você vai falar com os nossos consultores. E falando com os nossos consultores, a gente vai identificar se você pagou ou está pagando juros abusivos. Então você financiou um carro, mas parece que está pagando 2. É assim que normalmente acontece. Juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento, um contrato leonino bom só para uma das partes. E convenhamos, você não pode ficar passando por isso não. Nós estamos aqui para te ajudar. A consulta para saber se você está pagando juros abusivos é de graça. É só chamar aqui no WhatsApp ou ligar. Chame agora, não perca tempo, porque se você... De repente, se nós identificarmos que há juros abusivos embutidos no contrato, você pode não só deixar de pagar os juros abusivos, como receber até 80% de volta para quitar o contrato, para receber dinheiro de volta, para fazer o que você quiser com o dinheiro. Chame agora. E se estão cobrando o negócio de busque a apreensão do seu carro, da moto, da van, do caminhão, não entrega, não. Fala com a gente. 25662701 ou no QR Code. Chame agora e pare de pagar juros abusivos. Atenção! Atenção, porque Thiago Fernandes foi atrás da informação e nós vamos falar agora o que pode acontecer com o Alan. Porque ontem, depois do jogo, mesmo ele tendo saído, gente, o que tem de corneta irresponsável dos caras, pá, olha aí, começou a má vontade, o cara se contundiu, o cara sentiu, já era uma dor que ele reclamava. Agora, tudo o que acontece é má vontade, não quer jogar, tá querendo, tá fazendo corpo mole, tá querendo sair. Porra, gente, tudo é colocar em xeque, em xeque os valores do cara. Isso vale para qualquer pessoa. Qualquer coisa, o cara machucou, aí ó, já está fazendo corpo mole. Ele, Alan, até onde eu sei, e o Thiago vai falar agora, em momento algum, ele procurou a direção do Galo falando assim, eu quero sair. Agora, ser valorizado dentro do clube, quem não quer? Pois não, Thiago? Ô,
Pois é, HG, e é isso que o Atlético quer fazer com ele, valorizá-lo. O Atlético já negocia essa renovação. Já está negociando? Já está negociando essa renovação. Existe uma conversa hoje da diretoria do Atlético, por meio do diretor de futebol Rodrigo Caetano, com o Carlos Neto Menberg, que é um dos sócios do Juliano Bertolucci e o empresário responsável por gerir a carreira do Alan. Eles conversam sobre a renovação contratual. Até hoje, o Atlético pensa na situação e não chegou nenhuma proposta que o Atlético olhe e fale, olha, eu vou vender o Alan. Nada que tenha balançado a diretoria do Atlético até hoje. Então, até hoje, não chegou nenhuma proposta que tenha balançado a diretoria do Atlético. O Palmeiras sinalizou com aquela proposta de 11 milhões de euros, que foi informação trazida pelo Elton, a gente conseguiu confirmar depois, e existiu naquele momento o interesse do Palmeiras, existe ainda o interesse do Palmeiras, só que hoje não tem reunião marcada, não tem conversa marcada, nada do Palmeiras tentando aumentar essa proposta de 11 milhões de euros. O que existe é o Atlético conversando com o staff do jogador a fim de renovar o contrato do atleta. Então, o Atlético negocia essa extensão contratual do Alan. Lembrando, ele tem contrato com o Atlético até dezembro de 2025. E o Atlético é dono de 70% dos direitos econômicos do jogador. O restante pertence ao próprio Alan. Então, o Alan, dono de 30% dos direitos econômicos, negocia hoje a renovação, a extensão contratual com o Galo. Bom, então tá aí. Tá a informação que o Thiago atualiza agora. O Atlético, segundo o que o Thiago trouxe agora, está trabalhando para renovar, e aí a renovação com aumento de salário, consequentemente aumento da multa, porque o Atlético também sabe, Thiago, não sei se você conseguiu confirmar isso, mas eu falei com uma pessoa do Atlético também, o Atlético sabe que se a continuar com a bola que está jogando, e se o Atlético encaixando começar a crescer, começa a chamar mais atenção e no meio do ano propostas do exterior. Existe uma conversa bem informal sobre o assunto, HG, sobre a possibilidade de negociação para o exterior. A conversa é bem informal. O Atlético já conversou, já falou isso com os agentes do Alan, e existe de fato essa possibilidade que o jogador seja negociado no meio do ano para o futebol do exterior. E aí pode ser Europa, pode ser qualquer outro mercado paralelo, mas o Alan gostaria de voltar ao futebol europeu. Então hoje essa é a discussão e essa é a conversa que existe nos bastidores do clube. Muito bem, daqui a pouco tem informação sobre o Ademir, né, Thiagão? Tem informação sobre o Ademir. Opa, então fique ligado, é dentro de instantes, porque tudo na vida tem um